Bom dia, queridos alunos. Hoje a aula de exercício é muito espesex. Separei algumas questões bem interessantes, reunindo todos esses conteúdos que a gente tem visto nesse segundo trimestre, para você ver que você tem toda a condição de fazer uma prova maravilhosa. Te prepara, que a aula hoje é porreta. Primeiro exercício reúne balanceamento redox com estequiometria. O oxalato de cálcio é oxidado por permanganato de potássio em meio ácido. A equação não balanceada dessa reação é representada a seguir. Ele já mandou você balancear, tá? A soma dos coeficientes da equação da reação corretamente balanceada, com os menores números inteiros, e o volume de CO2 liberado quando se faz reagir 384 gramas de oxalato de cálcio por reação completa na condição ambiente, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm, são respectivamente. E ele dá o volume molar nas condições ambientes, 24,5 litros por mol, e a constante universal dos gases. Então, qual é a sua primeira tarefa? Sempre balancear essa equação. O balanceamento dessa equação é pelo método redox. Então, vamos ao trabalho. Peguei a equação e verifiquei que o carbono aqui está mais 3 e aqui ele está mais 4, ou seja, ele sofreu oxidação. Como são dois átomos de carbono, eu multipliquei por 2 a variação do NOx aqui. Já o manganês passa de mais 7 para mais 4, reduziu. Aliás, a palavra redução vem desse conceito. O número de oxidação reduziu. E é apenas um elemento, um átomo, então a variação do número de oxidação foi 3. O que eu fiz? Eu fiz aquela multiplicação cruzada, que a gente sabe. Para o átomo de carbono, delta foi 2, então eu coloco 2 para onde existe o átomo de manganês. A variação do NOx do manganês foi 3, então onde tem átomo de carbono, eu coloco o coeficiente 3. E agora é pelo método das tentativas. Dá trabalho? Dá, mas a técnica é essa, vocês já dominam, é só ter bastante atenção. E aí eu fui fazendo com calma, quantos átomos de cálcio, quantos átomos de enxofre, quantos átomos de hidrogênio, potássio, deixando sempre o oxigênio por último, visto que ele está presente em todas as substâncias, então ele deixa ele por último. E ao final fiquei com esses coeficientes estequiométricos e a soma total deu 25. Então eu tenho letra D, letra C e letra A. Agora vamos para a estequiometria. Ele pergunta o volume de CO2 liberado. Comparado com quem? Com a massa de oxalato de cálcio. Então já sabemos que a nossa estequiometria vai relacionar oxalato de cálcio com gás carbônico. Então, eu vou usar esta proporção de 3 mols de oxalato de cálcio para 6 mols de CO2 que ficou aqui atrás. Correto? Então, essa é a nossa estequiometria. Eu sempre faço isso, não sei se vocês fazem, mas eu sempre simplifico a minha conta. Aqui eu dividi por 3, então ficou 1 mol de oxalato para 2 mols de CO2. Para o oxalato, vamos trabalhar com massa. Então, peguei minha tabela periódica para saber as massas atômicas de cálcio, carbono, oxigênio, somei tudo e vi que 1 mol de oxalato de cálcio tem 128 gramas. Já para o gás carbônico, ele pergunta o volume. Veja, nós estamos em condição ambiente, 25 graus Celsius. Então, eu vou usar esse valor de volume molar para o CO2. Como são 2 mols, eu multipliquei por 2 vezes 24,5 litros. E aí, na última linha, eu coloco os dados do problema. O dado é 384 gramas de oxalato de cálcio e a pergunta, qual o volume correspondente? 147 litros. Resposta, letra D, C. Isso, correto?
Viu como é? É assim na SpaceX, eles vão juntando todos os conteúdos. Agora vamos para um exercício de eletroquímica. Nestes últimos anos, os alunos da SpaceX têm realizado uma prática no laboratório de química envolvendo eletrólise com eletrodos inertes de grafite. Eletrodos inertes. Lembre-se que eletrólise tem 3 tipos principais: eletrólise ígnea, eletrólise com eletrodos inertes em solução aquosa e eletrólise em solução aquosa com eletrodos ativos. Tem que lembrar os 3 tipos. Eles seguem um procedimento experimental conforme a descrição. Num becker de capacidade de 100 ml, ou cuba eletrolítica, coloque cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de zinco, de concentração 1 mol por litro, ou concentração padrão. Tome como eletrodos 2 barras finas de grafite inerte. Ligue-as com auxílio de fios a uma fonte externa de eletricidade, a bateria, está aqui a bateria, com corrente de 2 amperes. Esta fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. Uma das barras deve ser ligada ao polo negativo da fonte, aqui o polo negativo da fonte, e a outra barra ao polo positivo da fonte, está aqui o polo positivo da fonte. Mergulhe os eletrodos na solução durante 32 minutos e 10 segundos e observe. Considere o arranjo eletrolítico a 25 graus Celsius de 1 atm, as condições padrão das nossas eletrólises, conforme visto na figura a seguir. E como dado, ele dá a constante de Faraday, que corresponde a 96.500 coulomb por mol de elétrons. Antes de ver as perguntas, porque esse exercício era muito comprido, eu dividi em 2 páginas, antes da gente ver as perguntas, vamos analisar essa cuba eletrolítica? Veja o que nós temos no eletrodo negativo de grafite. O eletrodo negativo não é para onde os cátions migram, então ele é o catodo na eletrólise, o catodo tem polo negativo, é onde ocorre a redução. E do outro lado, nós temos o anodo, o polo positivo. Anodo porque é para onde os ânions migram para sofrer oxidação. Os eletrodos são inertes, então as espécies que podem sofrer oxidação e redução são as que estão em solução. Então, nós temos os cátions zinco mais 2, do sulfato de zinco, e o cátion H+, da água. E nós temos os ânions sulfato, do sulfato de zinco, e o ânion hidroxila da água. E agora? Nesta competição, quem tem prioridade para oxidar e para reduzir? A gente chama de prioridade de descarga. Muito bem. Hidrogênio e zinco, quem tem prioridade de descarga? Nós sabemos que todos os cátions têm prioridade sobre o hidrogênio, menos os elementos da família 1A, metais alcalinos terrosos e o alumínio. Então, o zinco faz parte do grupo de maior prioridade. Então, é ele que irá sofrer redução. E no anodo, quem vai sofrer oxidação? Veja, somente o flúor e os ânions oxigenados não têm prioridade sobre a hidroxila. Todos os outros têm. O sulfato é um ânion oxigenado, SO4. Então, aqui é a hidroxila que terá prioridade de descarga. Mesmo que você não lembre a equação de descarga da hidroxila, não faz mal. O importante é você identificar esta prioridade. Já para a descarga do zinco, redução do zinco, essa é bem simples, né? Reduzir é ganhar elétrons e virar um elemento neutro, zinco metálico. Então, vai haver deposição de zinco metálico aqui na superfície do catodo e vai haver a formação de bolinhas de oxigênio na superfície do anodo, onde ocorre a oxidação. Outro detalhe importante é a própria eletrólise. Ela vai demorar 32 minutos e 10 segundos com uma corrente de 2 amperes. O que isso significa? A quantidade de carga de elétrons que vai passar pelo circuito. Nós já sabemos calcular isso.
A quantidade de carga que passa nesse circuito é a amperagem, a corrente, vezes o tempo do sistema funcionando. Lembrando que nós temos que trabalhar com tempo em segundos. Então, primeiro eu transformei tudo para segundo e depois calculei 2 amperes vezes 1930 segundos, deu 3.860 coulombs. Essas informações serão importantes para a gente responder as questões que são postas no exercício. Acerca do experimento e os conceitos químicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. Número 1. Na superfície da barra de grafite ligada como catodo da eletrólise, ocorre a eletrodeposição do zinco metálico. Veja, esse é o polo negativo. Nós já sabemos que o polo negativo se chama catodo, porque é para lá que os cátions migram. E esse aqui é o polo positivo, que nós chamamos na eletrólise de anodo, porque é para onde os ânions migram, correto? Então, sim, na superfície da barra de grafite ligada como catodo da eletrólise, ocorre a eletrodeposição do zinco. Nós acabamos de ver que é o zinco reduzindo a zinco metálico, correto? 2. A semirreação de oxidação, que ocorre no anodo da eletrólise, é zinco metálico se transformando em zinco mais 2 e 2 elétrons. A gente já viu que não, que a descarga na oxidação é da hidroxila. Mas eu lhe faço uma pergunta. Quando você viu a descrição da formação dessa célula eletrolítica com eletrodos inertes, em algum momento foi colocado zinco metálico na montagem? Então, de onde viria este reagente zinco metálico? Sem chance, tá certo? Então, essa está errada. 3. Durante o processo, a barra de grafite ligada ao polo positivo da bateria se oxida. Polo bateria, ele está falando deste grafite aqui, do polo positivo. É isso que acontece no anodo dessa célula eletrolítica? Afinal de contas, nós não estamos trabalhando com eletrodos inertes. Eletrodo inerte quer dizer que ele não reage nem para oxidar, nem para reduzir. Então, não, está errado. Número 4. No anodo da eletrólise, ocorre uma reação de oxidação da hidroxila com formação do gás oxigênio e água. De novo, mesmo que você não lembrasse a equação completa de oxidação da hidroxila no anodo, é exatamente isso que você deveria conhecer, que é a hidroxila que tem prioridade de descarga ou prioridade de oxidação, ok? Então, essa está corretíssima. E 5. A massa de zinco metálico obtido no processo da eletrólise será de 0,83 gramas. Um exercício de estequiometria, mas é para relacionar a massa de zinco com o quê? Com a quantidade de carga que circula pelo sistema. Nós vimos que a massa de zinco está relacionada com 2 mols de elétrons, certo? Então, vamos fazer estequiometria com a quantidade de carga que atravessa o sistema durante a eletrólise. Ali está dizendo que a proporção é de 1 mol de átomos de zinco para 2 mols de elétrons, correto? Para o zinco, vamos trabalhar com massa, porque ele pergunta se a massa é essa aqui. Então, fui na tabela periódica, vi lá, massa atômica do zinco, 65,4 gramas. Já desse lado, mol de elétrons, vamos trabalhar com a carga em coulomb. São 2 mols, então, 2 vezes 96.500 coulomb. Como a gente já tinha feito lá, eu trouxe de volta aqui para a gente lembrar, a quantidade de carga que atravessa o sistema é o cálculo entre 2 amperes de corrente durante 1930 segundos ou 3.860 coulombs, certo? Esse cálculo me diz que forma 1,308 grama de zinco, um pouco mais do que ele diz lá. Então, a número 5 está errada e a resposta certa é a letra A. Nesse exercício, vamos relacionar estequiometria com gases e um itemzinho sobre concentração.
Um analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração 2 mol por litro de ácido clorídrico para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, também conhecido como hidrogenocarbonato de sódio. Notou que nem todo o ácido reagiu com essa massa de bicarbonato, restando um excesso de ácido. Reagente limitante, reagente em excesso, né? Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Dado a constante universal dos gases, esse analista fez as seguintes afirmativas. Eu nunca começo um cálculo, um exercício, sem uma equação química balanceada. Vocês sabem disso, que eu sou a louca do balanceamento. Porém, como o primeiro item dele aqui já é perguntando sobre a equação balanceada, chegou o momento. Número 1. A equação química balanceada que descreve corretamente a reação é... Veja, este reagente aqui é o carbonato de sódio. E ele disse bem claramente que o reagente é o bicarbonato de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. Então, eu já sei que essa equação está errada. Eu nem precisava fazer o resto. Porém, nós vamos precisar da equação balanceada, então vamos fazer logo? Então, o reagente é o bicarbonato de sódio, veja aqui, hidrogenocarbonato de sódio, com ácido clorídrico. Essa reação, uma reação de dupla troca. Eu só troquei o sódio com o hidrogênio do ácido clorídrico e obtive sal, NaCl, e ácido carbônico. Você leu ele aqui dizendo que esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico? Pois então, a primeira etapa é uma reação de dupla troca, a segunda etapa é uma reação de decomposição do ácido carbônico, formando CO2 e água. Agora sim, está balanceada? Se não estiver balanceada, nem continua. Está? Ótimo. Então, a primeira é falsa. Número 2. Para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Estequiometria é para relacionar o volume de CO2 com a massa de bicarbonato de sódio. Se a equação está balanceada, a proporção é de 1 mol de bicarbonato para 1 mol de CO2. Preparados? Então, vamos lá. 1 mol de bicarbonato está para 1 mol de CO2. O bicarbonato é para a gente trabalhar com massa. Então, vamos passar de mol para massa. Peguei a tabela periódica e somei. Sódio 23, hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16 vezes 3, 84 gramas. Já para o CO2, vamos trabalhar com volume. Porém, tem um porém. Nós não estamos na CNTP, estamos a 27 graus Celsius. Se estivesse na CNTP, era tranquilo. Todo gás na CNTP ocupa 24,7 litros. E quando não está na CNTP e ele não deu o volume molar nesse estado, nesta situação, não tem aperto. Vamos pedir ajuda à equação de estado. Eu quero saber qual é o volume de 1 mol de CO2 a 27 graus Celsius e 1 atm. Tá lá, qual é o volume? Pressão 1 atm, 1 mol, constante universal, pressão 1 atm, número de mols 1 mol, constante universal dos gases e a temperatura. 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. E aí eu calculei o volume de 1 mol de qualquer gás a 27 graus Celsius, 24,6 litros, ok? Por isso que eu botei aqui que incluía conhecimento de gases. Muito bem, aí eu quero saber qual é a massa de bicarbonato que vai produzir 6,15 litros de O2 e calculamos, deu 21 gramas, certinho. Então, a número 2 está correta. 3. É uma reação de óxido-redução e o ácido clorídrico é o agente oxidante.
Bom, para ser uma reação de óxido-redução, precisa haver algum elemento oxidando e algum elemento reduzindo. Se você encontrou, me mostra. Eu não vi. Para mim, o sódio está com NOx mais 1 em todas as substâncias. Não mudou. O cloro está menos 1 em todas as substâncias. Não mudou. O oxigênio está menos 2 em todas as substâncias. Não mudou. E o carbono está mais 4 em todas as substâncias. Pode conferir. O hidrogênio está mais 1 em todas as substâncias. Não há variação de número de oxidação. Então, esta número 3 está falsa. Não é uma reação redox. 4. Se todo esse ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, qual seria o volume de gás carbônico produzido? Nessa pergunta, outro cálculo estequiométrico. Mas agora vamos relacionar a quantidade de ácido clorídrico, que ele diz aqui, 200 mililitros de uma solução 2 mol por litro de ácido clorídrico. Vamos relacionar ácido clorídrico com gás carbônico produzido. Se a equação está balanceada, a proporção é de 1 mol de ácido clorídrico para 1 mol de gás carbônico. Porém, veja, a quantidade de ácido clorídrico é dada de forma indireta. Ele dá o volume e a concentração. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e calculei quantos mols de ácido clorídrico de verdade foram gastos. Molaridade não é número de mols sobre volume em litros? Muito bem, então vai ser molaridade 2, volume 0,2 litros, dando 0,4 mols. Então, se 1 mol de ácido clorídrico está para 1 mol de gás carbônico, 0,4 mol de ácido clorídrico está para 0,4 mol de CO2, e isso corresponde a que volume? Esse aqui não é o volume de 1 mol? Nós não calculamos isso aqui para 1 mol nessa temperatura? 1 mol, não foi isso que a gente colocou aqui? Então 0,4 mols vai corresponder a 9,84 litros, simples assim, e está correto. A resposta, então, é a letra D. Lindo esse exercício, né? Mais um de eletroquímica, de eletrólise. Esse é de 2019. Neste ano de 2019, foi realizada pelos alunos da SpaceX uma prática no laboratório de química envolvendo eletrólise com eletrodos ativos, outro tipo de eletrólise, conforme a descrição experimental. Num becker de capacidade 100 ml, cuba eletrolítica, coloque cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de cobre, 2, de concentração 1 mol por litro. Tome como eletrodos uma barra fina de cobre, aqui o eletrodo ativo, e um prego de ferro. Ligue-os com auxílio de fios a uma fonte externa, aqui a fonte externa, de eletricidade, com uma corrente contínua de intensidade de 3 amperes. Esta fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. O prego deve ser ligado ao polo negativo, aqui o polo negativo, ligado ao prego e da fonte, e a barra de cobre ao polo positivo da fonte, aqui é o polo positivo, e aqui está a barra de cobre. Mergulhe os eletrodos na solução durante 16 minutos e 5 segundos e observe. Considere o arranjo eletrolítico a 25 graus Celsius de um ATM, condições padrão para eletrólise, e o sal completamente dissociado, conforme visto na figura a seguir. Dado a constante de Faraday, que corresponde a 96.500 coulomb por mol de elétrons. Antes da gente passar para as perguntas, vamos analisar esta cuba eletrolítica com eletrodos ativos. Veja
O eletrodo negativo é o nosso cátodo, porque é para onde os cátions migram. É o prego, o elemento de ferro. Já o polo positivo, ou o anodo, porque é para onde os ânions migram, é a barra de cobre. Já sabe quais são as reações que vão acontecer? O que temos de cátions que migrariam para o cátodo? O cobre e o hidrogênio. Nós acabamos de ver que o cobre tem prioridade sobre o hidrogênio na hora da descarga. E o que temos para a oxidação? Agora, além dos ânions, sulfato e hidroxila que estão em solução, entra um terceiro competidor, que é a própria barra de cobre. Por isso, eletrodo ativo, porque ele vai ser o que terá prioridade na hora da oxidação. Esse é o detalhe da eletrólise com eletrodos ativos. Esse eletrodo terá maior atividade do que os íons em solução na hora da oxidação. Então pensa, qual é a redução que o íon cobre aqui, esse aqui da solução, irá sofrer? E qual é a oxidação que esse metal cobre da barra do eletrodo ativo vai sofrer? Então, teremos os íons em solução sofrendo redução e se depositando na superfície do prego, e teremos o próprio cobre da barra de cobre oxidando e se transformando em íons cobre em solução. Não é a nossa técnica de galvanoplastia? Lembra que não importa se esse eletrodo é um eletrodo puro, não importa, porque os íons em solução é que vão se depositar sobre o prego, que todo o prego vai ficar recoberto por uma camada de cobre. Lembra da galvanoplastia? Ótimo. Além disso, antes de chegarmos nas perguntas, vamos logo calcular a quantidade de carga que atravessa o sistema. Lembra que é corrente vezes o tempo em que esse sistema fica ligado. A corrente é de 3 amperes e o tempo eu tive que calcular, porque eu tenho minuto e segundo, passando tudo para segundo, deu 965 segundos. E aí o meu cálculo total foi de 2.895 coulombs, a quantidade de carga que atravessa o sistema. Agora estamos prontos para as perguntas. Na discussão apresentada nos relatórios dos diversos grupos de alunos, surgiram as seguintes afirmativas. Número 1. Na superfície do prego ocorreu a deposição do cobre metálico. Nós já havíamos discutido isso, nós sabemos que é sobre o cátodo, ou seja, o polo negativo, que ocorre a redução dos íons cobre que estão em solução. E sim, ele vai sofrer uma deposição de cobre na sua superfície. Então, a número 1 está correta. 2. Durante o processo, a barra de cobre se oxida. A barra de cobre é o anodo ou polo positivo. E sim, nós já havíamos discutido que é exatamente esse cobre que vai sofrer a oxidação. Então, também está correto. 3. A massa de cobre metálico que se depositou na superfície do prego foi de 2,45 gramas. Cálculo estequiométrico. É para relacionar a massa de cobre com o quê? Nesse tipo de exercício, a estequiometria é entre a massa de cobre e a quantidade de carga elétrica que atravessa o sistema, ou seja, 1 mol de cobre para 2 mols de elétrons, correto? Então, para o cobre, vamos trabalhar com massa. Fui na tabela periódica e vi lá a massa atômica do cobre, 63,5 gramas. Para elétrons, vamos trabalhar com carga. 2 mols de elétrons dá 2 vezes 96.500 coulomb. Então, me diz, qual é a massa de cobre que se deposita? Nós já fizemos essa conta, lembra? 3 amperes vezes o tempo.
quando passa 2.895 coulombs de carga pelo sistema e deu 0,95 gramas de cobre. Então, essa aqui está errada. Não é 2,45, é apenas 0,95 gramas. Número 4. A semi-reação de redução que ocorre no cátodo é cobre mais 2 elétrons formando cobre zero. Perfeito, né? É isso mesmo. Aqui a gente já tinha avaliado isso. Então, a número 4 está correta. E a número 5. A reação global é ferro mais 2 mais cobre zero se transformando em ferro zero e cobre mais 2. Eu lhe pergunto, em algum momento foi colocado íons ferro nesse equipamento, nesse sistema, nesse circuito? Não, né? Tem algum sal de ferro aí? Não. Então, só por isso a gente já sabia que essa aqui está errada. Porém, como nós paramos para estudar toda a eletrólise, nós sabemos que o ferro não participa da redução, correto? Então, a resposta certa é a letra A. Nesse exercício, vamos ver reagente em excesso e reagente limitante para a estequiometria de reações de neutralização. As reações químicas ocorrem sempre em uma proporção constante, que corresponde ao número de mol indicado pelos coeficientes da equação química. Se uma das substâncias que participa da reação estiver em quantidade maior que a proporção correta, ela não será consumida totalmente. Essa quantidade de substância que não reage é chamada excesso. O reagente que é consumido totalmente e por esse motivo determina o fim da reação é chamado de reagente limitante. Então, essa é a definição do livro do Ricardo Feltri, volume 2. Um analista precisava neutralizar uma certa quantidade de ácido sulfúrico de seu laboratório e tinha hidróxido de sódio à disposição para essa neutralização. Ele realizou a mistura de 245 gramas de ácido sulfúrico com 100 gramas de hidróxido de sódio e verificou que a massa de um dos reagentes não foi completamente consumida nessa reação. Sabendo-se que o reagente limitante foi completamente consumido, a massa do reagente que sobrou como excesso após a reação de neutralização foi de... Ele dá os dados de massa atômica e cabe a nós, então, todo o trabalho. Qual é a primeira etapa, gente? A equação balanceada. É uma equação de neutralização. Lembra? Ácido reage com base para formar sal e água. Como que a gente trabalha? Com o número de hidrogênios e o número de hidroxilas. Tem que ter o mesmo número. Se tem 2 hidrogênios, tem que ter 2 hidroxilas. Por isso, eu dobrei a quantidade da base e formou 2 mols de água. Depois a gente pega o cátion e o ânion que sobrou e junta na formação da fórmula do sal. Lembrou? Essa etapa é considerada a etapa mais fácil do problema, porque você domina ácido mais base formando sal e água. E se você não está dominando, deve ir atrás desse conceito, ok? Mas vamos lá? Ele quer a massa do reagente que sobrou. Então, a primeira etapa é identificar qual é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, a partir das quantidades que ele deu. 245 gramas do ácido, 100 gramas da base. Eu não vou trabalhar em massa, eu vou trabalhar com o número de mols, porque a proporção é de 1 mol do ácido para 2 mols da base, certinho? Então, vamos lá. O que nós temos? Quantos mols de ácido sulfúrico estão presentes em 245 gramas? 245 gramas dividido pela massa molar do ácido sulfúrico corresponde a 2,5 mol de ácido. E quantos mols de hidróxido de sódio? 100 gramas é a massa que ele deu. A massa de 1 mol é 40, então tem 2,5 mol. Mas a proporção não é de 1 para 1, a proporção é de 1 para 2. Ou seja, com 2,5 mols de ácido, eu preciso de 5 mols de base. Com 2,5 mols de base, eu preciso de
1,25 mols do ácido. Acompanharam? Para 2,5 mols do ácido, eu preciso de 5 mols de base. Eu tenho 5 mols? Não, eu só tenho 2,5. Então, já está identificado quem está em quantidade inferior. É o hidróxido de sódio. Ele é o reagente limitante. É ele que vai reagir completamente. A segunda pergunta é, para 2,5 mols de base, quanto que precisa de ácido sulfúrico? Não é a metade? 1,25. E eu tenho 1,25 mols de ácido? Tenho e sobra. Se sobra, ele está em excesso e é sobre ele que a pergunta recai. A massa do reagente que sobrou, correto? Identificamos então? Então, a pergunta dele fala de quem sobrou. Eu te pergunto, vê se não está claro que a reação que vai acontecer de verdade é toda a base, o reagente limitante, 2,5 mols, com apenas 1,25 mols de ácido sulfúrico. Concorda? Então, quanto vai sobrar? Quanto vai sobrar? A outra metade, 1,25 mol de ácido sulfúrico. Se metade vai reagir, a outra metade vai sobrar. Ele não colocou 245 gramas de ácido sulfúrico? Metade vai reagir, a outra metade vai sobrar. Metade de 245 gramas, 122,5 gramas. Se você preferir fazer a conta, 1,25 mols vezes a massa molar corresponde a 122,5 gramas de ácido sulfúrico. E a resposta é a letra D. Simples assim. Nesse exercício de estequiometria com termoquímica, a reação de combustão completa do etanol produz gás carbônico e água. Vou parar aqui. Você tem que saber o que significa combustão completa. Combustão é combustível mais comburente. O combustível é o etanol. Quem é o comburente em toda a superfície do planeta Terra? O2. E quem são os produtos sempre? Gás carbônico e água, ok? Muda o combustível, mas o comburente é o O2 e os produtos são CO2 e água. É isso que significa combustão completa. Dados os valores abaixo de calores de formação das espécies químicas e, considerando a reação de combustão completa desse álcool, são feitas as seguintes afirmativas. Que tal começarmos com a equação química balanceada da combustão? Combustão é combustível, etanol, mais comburente, O2. Completa, forma CO2 e água. Toda combustão é exotérmica, certo? Tá balanceado? Não, né? Tem 2 carbonos, 6 hidrogênios, um monte de oxigênios. Você sabe balancear isso, não sabe? Ótimo. Então, corretinho? Vê se tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 9 oxigênios dos dois lados da equação, correto? Agora que temos a equação balanceada, vamos às perguntas. Número 1. O agente oxidante dessa reação é o O2. Exatamente. Aliás, o conceito de oxidação é justamente porque o oxigênio do ar, reagindo com os outros elementos, forma óxidos. Oxidar. E, enquanto isso, ele é o agente oxidante, ele reduz, passa do estado 0 para o estado -2, certinho? 2. O coeficiente estequiométrico da água após o balanceamento da equação é 2. Poxa, nós acabamos de ver que o coeficiente estequiométrico da água é 3, então a número 2 está errada. 3. Considerando a densidade do etanol 0,8 gramas por mililitro, a 25 graus Celsius 1 atm, a combustão completa de 1.150 mililitros desse composto libera aproximadamente 27.360 kJ. Está aí a estequiometria. A estequiometria é entre a quantidade de etanol e o calor liberado. É estequiometria, certo? Não tem erro. Bom, então nós vamos relacionar a quantidade de etanol com o
calor. O problema é que eu ainda não sei o valor deste calor, certo? Então, a primeira etapa vai ser calcular esse valor, calcular a entalpia da reação, a partir dos dados de entalpia de formação que o exercício trouxe. Todo mundo sabe que entalpia é entalpia dos produtos, ou seja, entalpia do estado final, menos entalpia dos reagentes, ou entalpia do estado inicial. E assim eu fiz. O que nós temos aqui? 2 mols de CO2, 3 mols de água. Então, 2 vezes a entalpia do CO2 mais 3 vezes a entalpia da água nos produtos. E para os reagentes, apenas a entalpia do etanol, porque nós sabemos que para a substância simples, a entalpia é zero, a entalpia padronizada é zero, certinho? Tanto é que nem aparece aqui nos dados do problema. Fiz a conta e aí sim calculei este valor, menos 1.368 kJ exotérmico. Agora sim podemos fazer estequiometria entre a quantidade de etanol e a quantidade de calor. Porém, etanol é um líquido a 25 graus Celsius e ele está me dando a densidade e ele me dá o volume. E nós sabemos que, diferente dos gases, nós não podemos trabalhar com volume para as substâncias em estado líquido. Gases, temos todos aqueles conceitos que nós estudamos. Volume molar para qualquer gás na CNTP. Podemos calcular o volume dos gases em qualquer temperatura usando a equação de estado. Mas ali não é um gás, é um líquido. Então, antes de fazer o cálculo estequiométrico, eu vim aqui no cantinho e calculei. Afinal de contas, esses 1.150 mililitros corresponde a que massa de etanol? 920 gramas, ok? Agora sim, cálculo estequiométrico. A proporção é de 1 mol de etanol libera 1.368 kJ. Como nós vamos trabalhar com massa, passei de mol para massa. Saí somando as massas atômicas. Aqui, nós vamos continuar trabalhando com energia em quilojoule. Então, sim, 46 gramas, 1 mol, libera 1.368 quilojoules. Em 920 gramas, vai liberar muito mais. E deu certinho, 27.360 quilojoules. Número 4. A quantidade de calor liberada na combustão de 1 mol de etanol é de 278 kJ por mol. Leia o que está escrito aqui. Aqui está escrito que 1 mol de etanol libera 1.368 kJ. Então, está errada, né? Quando a gente calculou ΔH, ficou claro que são 1.368 kJ. Certinho? Bom, queridos, espero que vocês tenham aproveitado, recordado bastante de tudo que nós vimos nesse segundo trimestre e se preparem para as novidades do terceiro trimestre. Tchau, queridos!